A paz do Senhor Jesus, livro de Mateus, capítulo 9, a partir do 9 nos diz: Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Oh, Jesus, quantas pessoas não entendem o trabalho de Deus nas nossas vidas. Quantos fariseus não entendem o que Deus tem na nossa vida. Aleluia! Mateus aqui era um cobrador de impostos, né? E a palavra nos diz que Jesus, quando passou, ele estava lá, com certeza, estava triste por algum motivo, não estava mais se sentindo bem no que fazia. Aí Jesus passa e fala: segue-me. E Mateus levantou e seguiu Jesus. A palavra está falando que Mateus levantou-se e seguiu Jesus. A diferença entre os que servem e os que só estão de boca para fora, irmãos. A diferença é essa, porque os que estão ali em espírito e em verdade, querendo o Senhor Jesus, e em verdade, ele se levanta e segue, aleluia. E ali diz que Jesus, chegando em uma casa, além de Mateus, se encontrou mais um monte de pecadores ali, publicanos, e sentaram ali, né, e começaram certamente a conversar, Jesus com certeza pregando ali para eles. De repente chega ali os fariseus e pergunta para os seus discípulos: quem são esses, né, pecadores aí, seu mestre aí sentado? É assim que acontece, né? É assim que acontece conosco, né? As pessoas não conseguem enxergar, não conseguem entender o que Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo, e começa a tocar na menina dos olhos do Senhor. Começa a tocar, não está entendendo o processo que a pessoa está passando, não está entendendo o que Deus está fazendo e começa a falar o que não deve, né? Aí Jesus, glória a Deus, como mestre, que eles mesmos falaram, o que o mestre está fazendo aí sentado no meio dos pecadores, né? Então o nosso Jesus, ele chega e dá uma resposta: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Dá para vocês terem misericórdia do necessitado? Não adianta ficar aí fazendo sacrifícios e mais sacrifícios. Eu quero que misericórdia do meu povo. Não é sacrifício de tolo, não. Aleluia! Aqueles pecadores estavam ali porque eles precisavam ouvir, eles estavam ouvindo o Nazareno, eles estavam ouvindo ali o que o Senhor tinha reservado para eles estavam prestando atenção, enquanto os fariseus estavam ali, não estavam nem entendendo nada. Em vez de se preocupar com o que estava acontecendo, não, começa a falar o que não deve. Então quero já te dizer, se você não está entendendo o processo do seu irmão, fique quieto. Se você não está entendendo o processo que alguém está passando, não fale nada, porque é muito doído, é doído demais quando nós estamos passando pela prova, pelo processo, que alguém não sabe nem nada, nem a terça do texto do que a gente passa, fica tocando, e ai daquele que toca, não está entendendo, não fale, fique lá na sua, cada um fique, né, na vocação que foi chamado, fique lá na sua e deixa o Deus tratar com o seu irmão. Não ponha as tuas mãos, porque senão você pode sair queimado. Não ponha as tuas mãos. E dessa forma o Senhor fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É por isso que eu estou aqui. O Senhor diz dessa forma: eu vim para os doentes.
Eu vim para aqueles que estão perdidos, porque aqueles que já estão salvos, já estão salvos. Aqueles que estão são, já estão são, não precisa de médico. Mas há muitos não entendem o tratar de Deus na tua vida. Mas fique em paz. Fique em paz que o mestre vai continuar sentado na mesa, palestrando com você. O mestre vai continuar falando contigo ao seu coração. E você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você que conhece a voz do seu pastor, fique atentos com o que ele está falando. Tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem dito ao seu coração. Não se desvie do propósito do Senhor, porque chegou alguém, te apontou, chegou alguém, falou ao contrário, chegou alguém, te humilhou. O Senhor está contigo para te guardar. O Senhor está contigo para te livrar. O Senhor é poderoso para te dar vitória. Ele é fiel. E ele não se importa com o que estão falando de você. Ele se importa o que você está pensando. Ele se importa o que está dentro do seu coração, porque você decidiu tomar uma atitude, você decidiu se levantar, você decidiu seguir o mestre, você decidiu, você se levantou, tomou uma atitude, se levantou e decidiu seguir aquele que você acreditou que podia mudar o quadro da sua vida, porque eu tenho certeza que Mateus estava ali sentado, triste, angustiado, oprimido, não queria mais fazer aquilo que ele fazia. E aí chega alguém que podia mudar a sua vida, ele não perdeu tempo, ele se levantou e seguiu. Faça o mesmo. Levante mesmo com a sua pouca força, mas acredite, o Senhor Jesus está te chamando e está falando, filho, filha, segue-me, porque o que eu tenho para você, você não tem noção. O que eu tenho para você é bem maior do que você pensa. O que eu tenho preparado para você é grande. Então, se levante, siga-me, não dê ouvido as vozes daqueles que não estão entendendo o processo do Senhor na sua vida. Não dê ouvidos às vozes que chegam aos seus ouvidos, mas você ouve a voz do seu pastor. Se levanta, ele está dando uma ordem, se levanta e vai, se levanta e segue o Cristo, se levante e vai, segue a Jesus, ele está te chamando, vai, se levante. Aleluia, e grande foi a obra na vida de Mateus, que foi um dos seus seguidores, um dos discípulos do Senhor, seguidores de Jesus, e viu muitas maravilhas, Deus operando muitas coisas, né? Jesus ali operando maravilhas por onde passava, e Mateus teve a oportunidade de estar ali com Jesus, vendo tudo e acreditando que o Senhor poderia fazer muito mais. Aleluia, oh glória, Deus é fiel.